Tem alguma coisa hoje que você não consegue fazer? Porque quando eu conheci a Dani, eu repostei um vídeo no Instagram, faz bastante tempo já, dela se maquiando, né? Sem os dois braços. E aí, acho que foi um dos vídeos mais comentados que eu postei, porque realmente eu acho que as pessoas, elas ficam, uau, né? A gente aqui reclamando da vida e olha só essa pessoa que com essa superação e com esse grau de força de vontade, de otimismo e tudo isso. Tem algo que você não consegue fazer? Tem algumas coisas. Por exemplo, muitas pessoas questionam por que eu não uso prótese, né? Como a minha amputação ela é muito alta, né? O que restou para mim foi pouco. Muitas pessoas que têm amputação, por exemplo, até o cotovelo, conseguem usar prótese. O meu cotovelo é muito curtinho, então isso dificulta o uso de próteses funcionais, digamos assim. Eu usei durante algum tempo próteses estéticas, mas eu lembro que eu falava com meu pai assim, não tem por que eu querer mostrar para as pessoas que eu tenho braço, eu não tenho, né? A prótese estética é uma coisa simplesmente para você fingir que tem mão. E as pessoas falam assim, mas se você usasse prótese, você ia conseguir ser mais independente. E então, não, no meu caso, não tem como usar prótese funcional por conta da amputação. Então, tem algumas coisas que eu preciso de ajuda, por exemplo, para vestir a parte de baixo da roupa, que é uma coisa que eu não consigo. O que é da cintura para cima, digamos assim, eu consigo com mais facilidade, porque eu uso as pernas e os pés. E aceitar isso também foi um processo muito importante na minha vida, porque durante muito tempo eu achava que a única maneira de ser completamente feliz era se eu fosse 100% independente. E quando eu entendi que, eu sempre falo assim, que eu achava que eu queria ter uma vida igual a de uma pessoa com os dois braços. E eu entendi que eu nunca ia ter uma vida igual a de uma pessoa com os dois braços. Mas eu podia ter a melhor vida que eu pudesse na minha condição. Então, aceitar que eu precisava de ajuda e tá tudo bem, faz parte, todo mundo vai precisar um dia, foi um processo de evolução interior muito grande que mudou também a maneira como eu me enxergava e enxergava a minha vida. Isso é muito importante, né? Quer dizer, você entender o que você não pode, porque isso não vale só para quem não tem braço, né? Vale para todo mundo. Às vezes a gente fica aqui no Instagram e fala, nossa, eu queria ter a vida de fulana, de ciclana, o corpo de fulano, de ciclano. Só que a gente nunca vai ter, né? Primeiro, a gente nem sabe como é a vida dessa pessoa, para começar. Segundo, a vida dela, ela não é a nossa vida e nunca será, né? Então, a gente tem dificuldade, às vezes, de aceitar isso, porque, às vezes, a gente não consegue ver tanta diferença claramente entre a minha condição e a condição do outro. Mas a gente embora sejamos todos muito parecidos na essência, a gente é também intrinsecamente diferente porque a gente é único, né? Então, isso que você está falando é de uma riqueza tremenda, né? De você aceitar aquilo que você tem de diferente e fazer aquilo o melhor que você pode com o diferente, né? Que você tem. E como é que você aprendeu? A história de fazer tudo com os pés e com as pernas foi algo que você foi desenvolvendo naturalmente? Alguém te falou que você precisava fazer isso ou não? Então, a gente tem alguns profissionais que são terapeutas ocupacionais, que os terapeutas ocupacionais, eles facilitam, digamos assim, a vida das pessoas com deficiência. Eles trabalham buscando alternativas para as pessoas que têm alguma limitação conseguir ter uma vida normal. E lá no hospital eu já tive contato com alguns terapeutas e eles começaram a criar essas alternativas. Eu lembro que no começo eles pediram para eu tentar escrever com a boca, né? Segurar a caneta com a boca. E a minha mãe fala que eu falei assim, mas eu vou ficar colocando essa caneta nojenta aí na minha boca. Então, já de lá do hospital, eu comecei a treinar as coisas com os pés, né? Então, lá no hospital, eles começaram a me ensinar a segurar o lápis, segurar pincel para escrever. Então, com 4 anos de idade, quando eu saí do hospital, o meu acidente aconteceu em julho. Quando eu saí em setembro, eu já tinha uma noção de escrita. Minha mãe começou a me ensinar em casa. E no outro ano, eu entrei na escola. Então, quando eu entrei na escola, eu já sabia escrever, já estava começando a aprender a ler, porque eu já aprendi isso. E foi como o nosso cérebro, ele é tão incrível que foi meio que automático transferir as funções dos braços e das mãos para os meus pés. Então, para mim, hoje é tudo muito automático. Só que eu também, como eu disse, eu tenho essa questão de movimentar aqui em cima como se eu tivesse mãos, como se eu tivesse braço. Então, se alguém vai me cumprimentar, né, tem gente que às vezes chega e dá a mão para cumprimentar. Às vezes, do mesmo jeito que eu quero ir assim, né, como se eu estivesse indo com a mão, eu já levanto o pé também para cumprimentar. Então, hoje tornou uma coisa muito automática. Eu acredito, Mari, que o fato de eu ser muito nova
contribuiu com isso, porque com 4 anos eu ainda não tinha aprendido muitas coisas com as mãos, né? Não sabia escrever ainda com a mão, não sabia, então eu já aprendi de um jeito diferente, eu não tive que reaprender. Para uma pessoa adulta é mais difícil porque ela precisa reaprender tudo novamente. Eu já aprendi de um jeito diferente. Então hoje para mim é muito engraçado, porque, por exemplo, se eu estiver sentada e eu estiver com o meu pé aqui em cima na altura, não perceber que eu gesticulo assim, sabe? Como se eu estivesse gesticulando com a mão assim, e se eu estiver aqui eu estou gesticulando assim. Tem uma história que eu acho muito engraçada. Eu contei uma vez para um amigo meu, ele morreu de rir, ele falou: você precisa compartilhar isso com as pessoas. Um dia eu fui no banco com meu pai e eu tava encolhida assim, sabe? Tava assim esperando. Aí meu pai falou assim: por que você tá encolhida desse jeito? Eu falei: que eu tô com o braço cruzado. Então pra mim é como se eu tivesse com o braço cruzado, assim, esperando, sabe? Às vezes eu vou tirar foto e com a mão na cintura. Então acho que meu cérebro não entendeu ainda que falta alguma coisa aqui.